Eu creio que uma se encontra no livro de São Mateus, outro no livro de São Lucas. Mas acho que primeiro nós vamos ler aqui no Evangelho de São Lucas, né? São Lucas, no capítulo 9, no verso 51, a seguir. Prontos? E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros diante da sua face, e indos eles entraram numa aldeia de samaritanos, para lhes prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, Jesus repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Amém? Eu separei aqui outra escritura no Evangelho de São Mateus, mas eu não estou conseguindo localizá-la, né? Eu devia confiar na minha mente. Mas os irmãos podem ficar em paz que nós vamos citar ela durante a pregação, tá bom? Que Deus abençoe nossa meditação, podem se assentar. A escritura que nós vimos ler aqui, está aqui nesse capítulo 9, né? E no capítulo 8, perdão. Depois vocês poderão ler em casa. Só não ia tomar muito tempo ficar procurando aqui no versículo. Foi onde Jesus disse que, quando os fariseus ficaram escandalizados, porque Jesus comia entre os pecadores. E ele disse: Ide anunciai, ide dizei, ide e proclamai, que eu não vim buscar os justos, mas os pecadores a arrependimento. Amém? Eu não vim condená-los, mas vim salvá-los. O que nós vamos meditar aqui nesta noite, meus irmãos? Nós vamos falar que não devemos condenar ninguém. Né? Deus não quer, nem Jesus veio condenar o mundo, mas ele veio salvá-lo. E nós não devemos também ter esse pensamento, às vezes malicioso, em nosso coração. Você deve condenar as obras infrutuosas das trevas. Você deve condenar tudo o que é errado. Mas, por favor, não inclua as pessoas. A parte mais importante disso aqui tudo, né, é que, infelizmente, como nós meditamos domingo, numa mensagem um pouco dura, né? Eu creio que muitos de vocês, se não puderam estar, mas acompanharam pelo YouTube, onde nós falamos sobre discernir o diabo em cada um de nós. Não tem uma pessoa que de vez em quando não fica um pouco endiabrado, que o diabo não toma você por alguns minutos ou por segundos e faz você falar por ele, agir por ele. Pedro, por uma fração de segundos, deixou ser usado por ele. E Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Né? E todas as vezes que nós falamos palavras ociosas, o que seria uma palavra ociosa? Palavra onde nós trazemos dúvida com ela. E Deus, em Deus não há dúvidas. Com Ele é sim, sim ou não, não. Quando nós dizemos eu acho, eu penso, talvez,
e nós geramos dúvida para as pessoas e para nós mesmos, a Bíblia diz que não é de uma procedência boa. As vossas palavras sejam sim, sim ou não, não, porque passando disso é de procedência maligna. Isso quer dizer, o maligno está permitindo que nós falamos aquilo, que nós agimos daquela forma. E da mesma forma, não tem um de nós que de alguma forma, às vezes, não trazemos uma condenação sobre as pessoas. E Deus nos reprova. Né? Mas às vezes esquecemos de que espírito somos. Irmãos, às vezes eu fico pensando, meu Deus, nós estamos vivendo na época da misericórdia, na época da graça. Né? No Evangelho de São João, no capítulo 1, a Bíblia diz que a lei veio por Moisés, mas a graça veio por nosso Senhor Jesus Cristo. E a graça o que é? Um favor que nós não merecemos. O profeta de Deus pregou uma mensagem inteirinha dentro desse assunto, a graça. Né? Outra, Deus riquíssimo em misericórdia. Né? Mostrando para nós que tudo é a graça. Que Deus é rico em misericórdia, que Deus tem prazer na misericórdia. Né? Você sabe o que é uma pessoa que tem prazer em ser misericordioso? É Deus. Se você precisa da misericórdia dele, tenha confiança. Vá até ele porque ele sente prazer em exercer misericórdia. Quando você diz, Senhor, tem misericórdia de mim, ele se aproxima porque ele ama ter misericórdia. Ele ama exercer misericórdia. Mas às vezes nós condenamos a nós mesmos e condenamos o próximo, quando ele não veio condenar. Você acha que ele não poderia também ter ficado chateado? Ter ficado triste? Simplesmente por causa de uma segregação religiosa? Porque você conhece o Evangelho de São Mateus capítulo 4? Não é verdade? Quando a mulher lá do poço encontrou-se com ele e começou a conversar com ele, e disse, nossos pais dizem que tem que adorar no monte, vós dizeis que tem que adorar em Jerusalém. Então nós não devemos estar falando um com o outro. Irmãos, política religiosa já existe há muitos anos, muito tempo. Isso é velho, isso é coisa do capeta. Né? E Jesus disse, mulher, a hora vem e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito e procura os que assim o adoram. Né? Mas quando os samaritanos eles foram lá para preparar pousada, eles sabiam, eles estão indo para a festa dos pães asmos. Estão indo para adorar lá em Jerusalém. Isso aí está errado. E não quiseram ceder pousadas. Ou seja, os hotéis, as pensões que tinha, fechou as portas e disse, não hospeda esses judeus porque eles estão indo adorar falsamente. Né? Agora, Jesus como um ser humano, ele poderia ter ficado aborrecido. Né? Diz, mas que cambada, só porque nós somos judeus, só porque nós vamos adorar em Jerusalém. Ele poderia ter ficado irado, ter ficado nervoso, mas ele não veio para fazer isso. Amém? Você pode notar que isso é verdade, Jesus nunca condenou ninguém que se aproximou dele. Todo mundo que precisou dele, ele estendeu a mão. Mas você sabe qual é o mais importante disso? É que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É o mesmo hoje. Né? Mas nós sempre estamos com o dedinho. Né? Como nós amamos sentenciar as pessoas. Dizer para as pessoas. Você está errado e se você não se consertar, você vai pagar um preço alto. Ué, peraí. É Deus agora? Não é? Eu não esqueço de um irmão que passou por uma experiência. Essa mania de ficar dizendo para neto e para filhos, você pode fazer isso, senão você vai para o inferno. E ele falou para a neta dele, menininha, pequenininha. Né? Não fica fazendo isso aí não, quem faz isso aí vai para o inferno. Ela virou e disse, o senhor é Deus agora? Falou na lata. O senhor virou Deus. Então eu vou para o inferno. O senhor é Deus, o senhor pode me mandar para o inferno? Ele falou, filha, perdoa. Quer dizer, ele caiu em si. Né? Mas nós temos essas manias. Principalmente nós pregadores.
Às vezes nós pregamos uma mensagem tão dura que as pessoas procuram um assento e falam, nossa, eu estou no bico do corvo e acabou, para mim não tem saída. Quando, na verdade, há uma saída. Sempre houve uma saída. E às vezes nós esquecemos de que espírito somos. Eu já vi pregador dizer, com todo respeito aos meus irmãos pregadores, não estou criticando, e nem condenando também, mas tem pregador que diz, não, eu sou igual a João Batista. Ele não sabe nem de que espírito ele é, porque João Batista era da lei. A lei e os profetas durou até João. Então larga a mão de ser João Batista e seja Jesus. Porque a graça veio para Jesus. Amém? Mas às vezes nós queremos ser, não, eu sou que nem João Batista, eu sou que nem Elias, eu sou... Não, você não sabe de que filho é. E de que espírito é. Porque foi isso que Jesus disse. Claro que os discípulos conheciam a história que Elias diz, caia fogo do céu e queima todos, se vocês, se eu sou homem de Deus, não caia fogo do céu. Eles na hora lembraram, falaram assim, não, peraí, isso é uma cambada de samaritano. Né? Eu já vi Jesus fazer tantos sinais, tantos prodígios, se ele permitir, nós vamos abrir a boca e mandar fogo do céu, vamos consumir tudo. Jesus disse, para aí. O que é isso, gente? Eu lá vim aqui para destruir cidade, para destruir almas das pessoas, não vim aqui para matar ninguém, não. Não é como ele disse em São João capítulo 10, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Não é? Mas às vezes nós não aproveitamos o tempo em que estamos vivendo. Ontem no culto de oração imprudente, foi a minha vez de estar no culto, nós falamos aqui em Mateus capítulo 5. Irmãos, eu estou surpreendido com Deus, porque eu tenho mais de 32 anos de crente, e todo dia essa Bíblia está ficando nova para mim. A mensagem está ficando nova. Você lê, você vê coisas que você não via antes. Não é? Por exemplo, Mateus capítulo 5, o que diz ali? Fazei bem os que vos perseguem, que vos maltratam, orai por aqueles que vos maldizem, para que sejais filhos do vosso Pai, que estás nos céus. Agora, Deus vai pedir algo para mim, sem que antes Ele faça? De jeito nenhum. E às vezes você precisa de uma cura, você precisa de uma libertação, e o diabo diz, não, seu crente frouxo, você não vai receber cura nenhuma, não. Você não tem direito de receber, não. Porque você errou aqui, você falou isso, você fez aquilo, você fez aquilo. Espera aí. Se eu tenho que fazer o mal, o bem, para quem me faz mal? E Deus? Eu posso ter feito não sei quantos mal naquele dia, mas se eu pedir perdão, quantas vezes perdoará o seu irmão no dia, Senhor? 70 vezes? Mas 70 vezes? 490 vezes. Perdoar. Agora, se Deus pediu isso, quantas vezes então Ele é capaz de me perdoar durante um dia? Se vós, sendo mal, saber fazer boas coisas para os vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que estás nos céus sabe dar boas coisas, fazer boas coisas para nós. Irmão, nós às vezes não nos damos conta de que espírito somos. Nós estamos vivendo numa época de graça, de misericórdia, de favor imerecido. Então vamos usufruir disto. Amém? Deus fez isso bem claro para cada um de nós, mas às vezes nós damos uma escapada e nós ocupamos e queremos ser da lei, porque tem que fazer isso, porque se não fizer isso vai para o inferno, se não fazer aquilo. Irmãos, deixa Deus decretar o inferno para quem Ele quiser decretar no último dia. Vamos anunciar salvação para as pessoas. Vamos anunciar cura, liberdade. Amém? Não vamos ficar condenando ninguém. Não, porque fez isso, porque a Bíblia diz isso, que diz... Calma aí. Agora, a ninguém julgueis antes do tempo. Para de condenar, para de apontar o dedo, para de encostar na parede. Vamos lembrar que as obras da pessoa podem ser mal. E aquelas obras podem estar erradas. A Bíblia as condena. Mas aquela pobre vida que está sendo usada por aquele espaço de tempo, cada gota de sangue que foi derramada no Calvário foi por ela. Espero não ser repetitivo, mas lembra do nosso profeta quando entrou dentro daquele bar e viu aquela mulher naquela condição? Por isso que eu falo para você, por alguns minutos às vezes, mesmo um homem de um calibre, de um nível espiritual daquele, por um instante ele deixou ser cirandado.
E naquela hora ele esqueceu da graça e partiu para a lei. O Senhor, sendo um Deus tão justo, tão santo, por que não fulmina isso aí agora? O Senhor devia rapar isso aí do mapa, limpar isso aí do mapa. Deus disse: epa. Espera aí, William Branham. Calma aí. De que espírito você é? Aí levou ele para trás da porta, mostrou a visão para ele e disse: eu não estou para tacar fogo em ninguém não, meu filho. Eu não estou aqui para destruir ninguém não. Aí mostrou sangue sobre aquela pobre vida. Amém? E aí ele: oh, Deus, me perdoe. E depois ele disse, como nós até meditamos ali, eu creio que foi em Arco-Íris, né? Os irmãos que acompanham, o profeta dizendo que aprendeu uma lição de um modo difícil naquele dia. Que ele teve que se humilhar, pedir desculpa àquela senhora, e ali mesmo dentro daquele bar encaminhar ela para Cristo. E ela disse: o senhor acha que tem jeito ainda para mim? Ele disse: ele acabou de me mostrar que tem jeito sim. Eu vi sangue sobre você. Ou seja, eu tenho prazer na misericórdia. Então, quando você vê uma pessoa, por mais descambado que ele esteja, por mais que ele esteja, olhe para ele nesse espírito. Não é? Ora, para que saibais que o Filho do Homem... Perdão, eu estava lendo a escritura errada. Vamos voltar aqui. E os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e consuma, como Elias fez? Também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse-lhe: vós não sabeis de que espírito sois. Porque o Filho do Homem não veio destruir as almas dos homens, mas veio para salvá-las. E foram para uma outra aldeia. Ou seja, não quer dar pouso? Não quer dar hospedagem? Vamos andar mais um pouco. Vamos na próxima aldeia, mas não derrama fogo sobre eles, não. Eu não tenho prazer em destruir ninguém, não. Eu tenho prazer em perdoar, em curar, em libertar. Só que nós esquecemos que esse Jesus voltou na forma do Espírito. E em São João 14, verso 12, ele diz: a obra que eu tenho feito, vocês farão maiores do que esta, porque eu vou para o meu Pai. E depois em Mateus capítulo 5, ele diz: olha, vocês oram por quem vos persegue, vocês bendizem quem vos maldizem, vocês fazem bem por quem vos odeia e vos maltrata. Por quê? Porque fazendo assim, vocês vão se declarar ser filho do vosso Pai que estás nos céus. Ou seja, este é o espírito dessa época. Mas não. Basta Deus fazer uma obrinha na nossa vida, nós já se assentamos e ficamos assim. Aquela lá, se não se arrepender, vai para o inferno. Aquela lá, se não se arrepender, vai para o inferno. Ó, você cuidado que do jeito que você está indo, você vai para o inferno. Para, gente. Para. Vamos orar. Vamos exercer misericórdia. Amém? E quando for exortar, exorte com amor. Disse: minha querida, você tem aprendido diferente. Meu querido, você tem aprendido diferente. Não vamos por esse caminho. Amém? Vamos trilhar aquele velho caminho do Evangelho. Louvado seja o nome de Jesus. Para encerrar, porque não é muito falar que vocês vão ouvir, mas é o conteúdo. Demonologia, espíritos sedutores, 111. Olha o que diz aqui o mensageiro: não condene o pecador. Tenha misericórdia dele. Correto? Amém. Nós chegamos aqui, o vizinho estava ouvindo o som dele. E eu fiquei me lembrando quando eu tinha 19 anos de idade, que eu vim do Paraná, eu vim só, minha família ficou lá. E naquele tempo era a época a década de 80, era a época da fita, né? E eu comprei um rádio Philips, potente, um toca-fita, né? E eu tinha lá minha seleção de música daquela década de 80, que foi uma das melhores épocas de músicas mundanas. Muitos de vocês podem lembrar, tema internacional da novela A Gata Comeu, lembra? Vai no YouTube para você ver. O tema internacional, A Gata Comeu, era a novela que tinha. Foi a melhor época de música, e tudo uma música, uma mais bonita do que a outra. E eu tinha tudo aquilo lá gravado numa seleção, e parede e meia morava um primo meu que era da Mensagem, que inclusive o coitado ajeitou a casa para mim morar. Eu chegava, que nem o rapaz, chegava, tomava um banho,
solteiro, descompromissado, não tinha papagaio para dar milho, nem louro para dar água, como diz o ditado, né? Bode para dar milho, nem papagaio para dar água. Eu deitava lá na minha cama, colocava lá o som lá e abria mesmo e ficava lá curtindo. E o coitado lá do outro lado clamando a misericórdia de Deus. Levantava cedo, era mais ou menos umas 5 horas da manhã. Eu já levantava, porque eu tinha que preparar minha marmita para ir para o serviço. Eu já ligava no FM 101,9, que até hoje existe, um programa de um locutor antigo chamado Mauro Moraes. Né? Vixe, esse era antigo, né? E aquela música sertaneja do Mauro Moraes ali, eu ficava ali, ele lá, coitado, tentando dormir, virava para um lado. Depois mais tarde ele foi falar para mim, virava para o outro, virava para um lado e virava para o outro, mas ainda bem que teve paciência comigo. Né? E com a graça de Deus, Deus hoje me chamou para servir a Ele. Então nós temos que ser pacientes com o pecador. Amém? Eu sei de pessoas que chegam em casa e, às vezes, antes de dormir, tem que ficar ouvindo o Amado Batista o tempo todo, até o pai enjoar e dormir. O que vai fazer? É o melhor que ele tem. Né? É o prazer que ele tem. Nós temos coisas maiores. Deixa eu contar um pequeno dito que diz que havia uma ilha na época dos piratas do Caribe, até fizeram um filme, né? Quando no Caribe tinha muitos piratas ali. E tinha uma ilha onde tinham os piratas, eles eram muito astutos. Então eles colocavam, eles procuravam as mulheres mais bonitas, de corpo mais bonito, aquelas mulheres atrativas que chamam a atenção com o olhar. E eles colocavam os tocadores que ficavam na praia da ilha e colocavam aquelas mulheres para cantar junto e dançar ali, e os piratas e os navegadores que passavam por ali ficavam doidos. Já encostava o navio e disse, olha, vamos jantar por aqui, almoçar por aqui, e depois nós tocamos a embarcação. Aí o que eles faziam? Eles saqueavam o navio e às vezes até matavam as pessoas do navio. Então, esse boato corria, todo mundo sabia, só que o problema é o seguinte, quando via, não resistia. Mas tinha um camarada que sabe o que ele disse? Ele disse para os marujos, para as pessoas que ajudavam ele, o comandante do navio, ele disse, olha, vocês me amarram nesse mastro, tá? E vocês, cada um, enfia algodão no ouvido, vocês não ouvem nada, vocês ficam lá embaixo e deixa só eu aqui, porque eu tenho que ficar olhando como é que está o vento, como é que está isso, aquilo, outro, mas eu quero ficar amarrado. E também, por favor, me coloca coisas no meu ouvido. Aí amarraram ele, mas ele podia ver, ele tinha que ver. Aí quando foi passando o navio assim na costa da ilha, e aquelas mulheres saíram e dançando, e aquela música e tudo mais, diz que ele esfolou os braços de tanto se esforçar para se soltar, para poder ir lá. E ele gritava até ficar rouco, mas os marujos estavam com... Amém? Isso é prudência. E aí eles não conseguiram ouvir, quando passou por ali, ele ficou nervoso, aí foram lá, desamarraram, e ele todo esfolado. Mas o que aconteceu? Ele disse, por que vocês não me escutaram? Ele disse, mas o senhor pediu para eu fazer isso. Aí foram embora. Foram levar a mercadoria no destino. Quando chegaram no Cairo, da cidade onde eles iam parar, descarregaram a mercadoria e tinha um pregador de rua pregando o evangelho. Com toda a euforia e consagração, não só pregando a palavra por pregar, mas em espírito, né, em demonstração de espírito, aquela pregação com poder mesmo. E de repente aquilo entrou gostoso no coração dele, e pela primeira vez ele sentiu o gozo, que é a alegria da alma. E ele começou a chorar, e aquilo descia no coração dele gostoso, e lágrima corria do olho dele. Ele sentiu aquele prazer dentro de si que nunca sentiu, aquele prazer que ultrapassaria o sexo, que ultrapassaria a droga, que ultrapassaria tudo. E ele voltou de lá tão radiante. E aí quando eles saíram e tinham que passar pelo mesmo destino, os marujos vieram com a corda para amarrar. Ele disse, não precisa amarrar não. Ele disse, mas é perigoso. Não, vocês ficam lá no lugar de vocês, me deixam aqui. Aí quando passou de volta, elas voltaram na praia e cantavam e festejavam e tudo mais. Ele olhava assim, só acenou, Deus vos abençoe. Aquilo já não era tão atrativo mais. Mas você sabe por quê? Porque ele recebeu algo maior. Algo lá dentro. É como eu vinha brincando com as meninas, ouvindo o Crivella no rádio, né? Aquela música que ele fala, né? Da decepção amorosa, né?
que fala que tudo que restou de uma paixão, sonhos espalhados pelo chão, tudo que eu acreditei não valeu, só eu sei o que senti quando você me disse adeus, tudo acabou. Bom, para resumir, aí depois ele diz, né? De repente alguém bateu na minha porta e sem querer ele abriu a porta. E alguém lhe falou de um amor maior, que mudaria todo o curso da sua vida. Ele disse, foi aí que o amor me deu a mão e eu aceitei, eu recebi. Ele diz, o amor maior do mundo é Jesus. O amor maior que existe é Jesus. Mas deixa eu terminar aqui, que eu disse que ia terminar e já estou prolongando, né? Não, mas aproveita, porque só de 15 em 15 dias, de 20 em 21 dias, né? Não condene o pecador. Tenha misericórdia dele. Deixe-o ir em frente e fumar o seu cachimbo. Tem gente que fica incomodado. O camarada está fumando cachimbo, fumando cigarro. Fiquei com essa chupeta do diabo, você vai parar para o inferno desse jeito que esse... Deixa o coitado. É o prazer que ele tem. Você tem algo maior em você. Né? Existe um velho ditado que dizia assim, como é que você faz para tirar o osso da boca de um cachorro faminto? Tenta para você ver. Você vai ser mordido. Tenta chegar para uma pessoa e simplesmente, raiando com ele, tentar tirar o osso da boca dele para você ver. Tirar o cigarro dele, tirar a bebida dele, tirar a televisão dele. Fica lá entretido com aquilo ali. Tente tirar aquilo dele sem oferecer algo melhor. Agora está o totó lá com as mãozinhas segurando o osso e roendo aquilo lá com toda coisa, aquela cabeça de osso. Aí você chega com um prato assim, com uns 2 bifão assim, e coloca bem perto dele para você ver se você não larga daquele osso rapidinho. E não vai comer o bife. É ou não é verdade? É pura verdade. Então, para você tirar algo das pessoas, nós temos que ter algo maior. Então não condene. Né? Fumar o seu cachimbo, deixe-o beber o seu licor, deixe ele ter a sua festa de jogos. Esses são os seus prazeres, não o culpe. Vindo para casa e tudo mais, cansado e gasto, ele quer conseguir algum prazer. E a coisa que você tem que fazer é viver uma vida tão santa que possa provar para ele que o Evangelho segura 10.000 vezes mais do que aquela diversão. Mas às vezes nós que somos cristãos, ninguém vê nós cantando um hino, ninguém vê nós felizes. O senhor fala, meu Deus do céu, mas que homem deprimido, que mulher deprimida. Mas você chega do trabalho, você chega feliz, cantando, e diz, irmão, mas está uma crise terrível, esse tempo está acabando com o mundo. Diz, meu amigo, tem que reclamar, não estou comendo, estou bebendo. Que Deus abençoe o Temer e que ilumine ele, tal. E vamos vivendo, vamos vivendo. E Jesus te ama, meu querido. E tocando em frente, isso me faz lembrar também de um Precioso, que é uma peça rara, né? Ele tinha um negócio que está passando com o carro e ele diz assim, Jesus te ama, para todo mundo, né? Aí passou por um travesti, né? Aí o travesti estava lá, tudo aquele jeitinho dele, ele falou assim, Jesus te ama, ele disse, você também. Aí o que ele tinha que falar? Tinha que falar que ele também, né? Com o amor de Deus nós amamos a todos, não é verdade? Mas pegou ele no pulo, né? Não culpe, vindo para casa e tudo mais, cansado e gasto, ele quer conseguir algum prazer. A coisa que você tem que fazer é viver uma vida tão santa que possa provar para ele que o Evangelho segura 10.000 vezes mais do que aquela diversão. Um dia alguém me perguntou, mas como é que o senhor vive? Que vida é essa? De casa para a igreja, da igreja para casa, de casa para o rádio e tudo mais? Eu falei, meu amigo, você não sabe o que é prazer. Às vezes eu estou lá no rádio e depois eu dou uma gargalhada lá. E aí eu falo assim, mas o que é o rádio? Como é que é lá no rádio? No rádio é um microfone como esse aqui. De frente comigo fica o operador de som no computador. Ainda fica de lado para mim, porque hoje é Facebook, tal, ele só sorta a programação ali, eu fico falando e ele do Facebook. Então, eu fico olhando para a parede, né? E falando, e lendo as perguntas dos ouvintes, lendo a Bíblia, respondendo as perguntas. Mas, de repente, eu não sei de onde sai uma gargalhada, né? Mas porque você sente tão prazer em ver as coisas tão claras.
as coisas tão real, que é uma alegria que não precisa nem ter ninguém olhando para você e você está feliz, você está rindo. Às vezes eu estou em casa e começo a rir, mas do que você está rindo? Deixa eu estou rindo, eu estou feliz. Amém? Você ri para o cachorro, você ri para o animal, você ri para todo mundo, porque a alegria sua contagia. Mas cristão que, mas é porque você não sabe a luta que eu passo, eu vou ser repetitivo, mas eu vou falar, deixa amarrar você e te dar uma surra de vara, como fez com Paulo e Silas, e vamos ver se você vai ter alegria ainda para cantar um hino. E não só cantar não, mas cantar de tremer os alicerces do templo, né? Como eles fez tremer o alicerce do cárcere ali. Então é isso aí, a alegria da alma é diferente. Você pode cantar em meio à tribulação. Pastor, porque o senhor não tem os filhos que eu tenho, o senhor não tem a mulher que eu tenho, o senhor não tem o marido que eu tenho. Na verdade eu não tenho. Talvez eu tenha outros tipos de problema, como foi cantado aqui, a sua cruz, né? Não é verdade? Mas se você for observar, se você for analisar, cada um de nós temos a nossa cruz, temos os nossos dilemas, mas todos nós temos Jesus. E acabou. Nós temos o maior. Nós temos a resolução de tudo. Nós temos o resolve tudo. Como diz o Carlos Moisés, ele é o resolve tudo. Ele é o Todo-Poderoso. Vamos nos pôr de pé? Então, não condene ninguém. Apenas ore e continue servindo a Deus e deixa Deus fazer o resto. Amém? Deus Todo-Poderoso. Sim. Qual hino, irmã? Mas que essa voz é rouca, minha querida. Eu prometo que na próxima vez eu canto. Vocês são testemunha, né? Eu vou cantar. Eu vou orar a Deus e vou vir. Obrigado pela cobrança. Né? Apesar que por dentro também faz tanto tempo que eu não canto, mas tudo bem. Vamos agradecer? Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, nós damos-te graça, damos-te louvor e pedimos, seja misericordioso para conosco. Continue nos abençoando. Tenha misericórdia das ciladas que às vezes nós caímos e queremos condenar esse, condenar aquele, trazendo sentença sobre as pessoas. Às vezes esquecemos de que espírito somos. Nós somos do espírito desta era, do amor, da misericórdia. Meu Deus, não deixe nós nos conformarmos com este mundo, como diz a tua palavra, mas que possamos condenar as obras infrutuosas das trevas, mas sempre olhar para o pecador com um olhar de misericórdia. Olhar como o Senhor olha, não condenar ele, mas fazer de alguma forma para que ele possa se encaminhar novamente. Oramos uns pelos outros e pedimos, seja piedoso e misericordioso para conosco, e que isso fique gravado em nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus os abençoe. E só justificando, irmãos Valdinei, eu passei por uma gripe meio forte esses dias atrás, tossindo muito, né, ainda estou um pouco rouco, mas a tosse foi embora já, a febre foi embora, já estou recuperando meus quilinhos de volta, né, andei perdendo uns 3 quilos, e com a graça de Deus está tudo chegando no devido lugar. E o dia que eu vim aqui com a voz tinindo mesmo, nós vamos cantar.